Deus é fiel. Como falou o pastor Isaías, Deus habita em meio aos louvores. Eu não sei você, mas naquele canto ali, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. Você sentiu aqui? Sentiu lá no fundo? Aleluia. Sentiu desse lado de cá? Glória a Deus. Deus, Ele está aqui, igreja. Deus, Ele é fiel na minha vida e na tua vida. Deus é poderoso. O ventilador não está deixando me ajudar não, mas Deus é bom. Aleluia. Deus é maravilhoso e poderoso. Não tenho nada para te oferecer nessa noite. Se o céu não falar por mim, eu não tenho nada para te oferecer. Mas eu creio que o mesmo Espírito Santo que habita em meus louvores e te visitou aí no teu lugar, Ele vai vir te visitar em meia palavra. Porque é Ele que faz. É Ele que opera, pastor Isaías. É Ele que trabalha. Amém? Deus é bom. Você está aqui. Você venceu mais um dia. Aleluia. Eu quero ministrar essa palavra ao teu coração. E desde o dia que a bispa me convidou para trazer a mensagem no dia de hoje, que para mim é o principal culto, eu queria para toda a igreja. Todo culto é bom, mas o dia de ser é melhor ainda. Eu tenho orado e pedido a Deus: Deus, edifica a tua casa, meu Pai. Glória a Deus. Quando eu falo de casa, eu não falo do templo, eu falo de pessoas. Deus, sara aquele coração ferido, Pai. Arranca, Deus, a mágoa do coração daquele que precisa ser arrancado. Eu estou pedindo a Deus: Deus, faz algo diferente naquela casa, Pai. Tu tem que trabalhar naquele lugar. Só que todo dia, pastor, a gente acorda precisando de algo de Deus. A gente acorda precisando de que Deus faça algo diferente nas nossas vidas. E Deus conhece o teu coração. Não foi de quem ficou em casa, foi de que você está aqui presente. Em meias lutas, em meias batalhas, você disse assim: não, eu vou hoje, eu vou glorificar o Senhor e meus louvores vão dar glória. É com você que Deus quer falar nessa noite. É sobre o seu coração, é sobre a sua intimidade com Deus que Deus quer falar hoje comigo e com você. Porque o primeiro a falar com Deus, o primeiro a ter intimidade nesse momento é quem vai trazer a palavra. O primeiro a apanhar da palavra é quem vai pregar. Aleluia. A honra e a glória é dele. E eu tenho falado nos últimos dias, eu não vou parar de falar. Deus está começando a separar o joio dos trigos. Eu não queria começar dessa forma, mas o Espírito Santo está mandando, eu vou falar. Deus está separando algumas pessoas que estavam na mídia e que está aparecendo alguns escândalos. Isso é bom, pastor? Não. É só Deus separando as coisas. É só Deus santificando a casa dele. E se ia acontecer mais cedo ou mais tarde, não se escandalize. Não fique triste. Mas pastor fulano de tal, Levita falou de tal, que quando eu estava arrebentado, Deus usou o louvor dele para edificar a minha vida. E eu conversando com um varão hoje, que eu conheci hoje mesmo, a gente batendo um papo. Ele gosta até de café, ó. Coisa boa. Aleluia. E aí a gente fica batendo papo e a gente falando de algumas coisas. Ele passou uma prova parecida com a nossa, de um bate-papo rápido. E ele disse: pastor, e da maioria dessas pessoas, Deus usa tremendamente, porque Ele quer edificar a casa dele, não porque aquela pessoa merece. Você vê grandes líderes espirituais, às vezes, que quando abre a boca, Deus fala. Você vai entender por que eu estou falando isso nessa noite. Quando abre a boca, Deus fala. A igreja lota. Às vezes uma chacinha até o torrego. Às vezes fala até coisas, pastor, que estão vivendo. Mas a vida está longe do Senhor. Mas Deus é bom. Vamos para a palavra. Eu até tento fazer um esboço, mas não é minha cara muito, não.
2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler para a igreja. É pequeno o versículo que eu vou ler. Verso 20. Aleluia. Diz assim: ora, em uma grande casa não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. Todos me ouviram? Dê glória a Deus, igreja. Deus é bom e Deus está na cara. Aleluia. Essa é uma carta de Paulo para Timóteo. E eu gosto muito das mensagens de Paulo. Paulo nos edifica, pastor Alex, com poucas palavras. Paulo é muito inteligente. Eu tinha até uma dúvida que a Bíblia diz que não houve, né? E nunca haverá profeta como João Batista. E eu misturava o profeta com o apóstolo, não tinha nada a ver. E eu gosto muito do que Paulo fala, do que Paulo escreve, porque Paulo ele fala da minha vida e da tua vida numa simplicidade muito grande. Uma vírgula de Paulo, né? Com uma pequena mensagem de Paulo, ele deixa eu e você calado. Ele deixa nos cabisbaixo, porque às vezes a gente está cheio de si. E quando a gente vai ler a palavra que Paulo escreve, Paulo diz assim: aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Eu posso até lutar todos os dias para fazer, mas eu não consigo fazer. Mas o que eu não quero, isso eu faço. Isso se encaixa na minha vida e na tua vida. E outras passagens mais de Paulo. Paulo escreveu muitas cartas. E essa ele escreveu a Timóteo, falando de alguns vasos. E um dos vasos que Paulo fala é o vaso de ouro, vaso de prata, vaso de pau. E ele não se esquece de vaso de barro. Ele deixa por último, mas não esquece. Nós conhecemos até alguns vasos. Tem vasos que é de ouro, muito bonito, muito perfeito, obra-prima, obra bonita. E se você for em vários países aí, tem muitas vasos, falando materialmente, tem muitas peças de ouro muito bonitas e muito bem trabalhadas. E ela é formada no fogo. Toda peça de ouro, pastor Isaías, ela é provada no fogo. Ela é edificada no fogo. Só que quando o fogo está quente, ela se forma. Aquele que está trabalhando na peça de ouro, ele vai montar uma peça de ouro, mas o fogo tem controle. Não é qualquer fogo para fazer uma peça dessa. Tem limites. E quando o fogo se aquece muito, a peça se desfaz. Não tem mais o controle para fazer. E tem a peça, fala também do vaso de prata. Ele brilha muito. Aonde ele aparece, ele se destaca. A prata, aonde ela aparece, ela se destaca. Mas uma casa como essa, em meio à abertura que foi feita, os louvores que foi entoado, que você sente a presença de Deus, que você sente a presença do Espírito Santo, o ouro e a prata ficam de lado. Ela pode até brilhar, mas quando você sente a presença do Espírito Santo, tudo isso passa. Tudo isso fica de lado para aqueles que sentem a presença do Espírito Santo. E eu estava ali, em meus louvores, eu estava lembrando que muitas praias, em muitas fazendas, tem escultura feita de madeira, feita de pau. Eu tive o privilégio de conhecer um jovem escultor. E ele passava o dia todo numa peça, fazia uma mão, criava uma placa de praia, criava uma placa de fazenda, e ele vivia muito bem financeiramente. Só que se você colocar a madeira no fogo, ela vai se queimar. Ela não aguenta, ela queima no fogo.
pode ter até peças bonitas, feitas de madeira. Tem escultura muito linda, feita de madeira, fazendas muito bonitas, casas bem edificadas. Hoje a nossa casa ainda é de madeira. Mas ela passa, pastor. Ela vai passar. A estrutura aqui vai passar. Nós vamos construir outro templo. Então, por mais que seja bonito a peça de madeira, ela não aguenta o fogo. Mas hoje eu quero falar de um outro vaso. Eu estou andando rápido para que eu possa pregar aquilo que eu quero trazer a mensagem. Eu quero falar de vaso de barro, que aos olhos humanos não tem muito valor, que aos olhos da sociedade não tem muita credibilidade. O homem não valoriza muito o vaso de barro. Ele valoriza o ouro, ele valoriza a prata, ele valoriza até as madeiras, que hoje tem madeira caríssima, eu trabalho com madeira e sei. E o homem valoriza, mas o vaso de barro o homem não valoriza como deveria valorizar. A humanidade, ela aprendeu a não valorizar o vaso de barro. Aos olhos humanos, o vaso de barro é frágil. Aos olhos humanos, o vaso de barro é colocado de lado. É fácil destruir. É fácil ser quebrado. É fácil rachar aos olhos humanos. Mas existe um Deus que ele tem valorizado o vaso de barro. Existe um Deus que ele tem dado credibilidade ao vaso de barro. A humanidade, ela, quando vê um vaso de barro, eles riem, eles quebram, eles apontam, eles machucam, eles destroem. Mas o Deus meu e o teu Deus, ele valoriza o vaso de barro. Por quê? Porque o vaso de barro, quando ele é provado no fogo, pastor, missionário Valdir, pode aumentar a temperatura. E se tiver boca, aumenta mais a temperatura. Ele vai continuar sendo vaso na mão do oleiro. E o oleiro ama usar os vasos de barro. E a Bíblia vai falando aqui que existe vários tipos de vaso numa casa como essa aqui. Vaso para a honra e vaso para a desonra. Vaso que valoriza o ouro e a prata. Vaso que valoriza a madeira. Está falando de pessoas que valorizam mais o financeiro do que o espiritual. Está falando de pessoas que valorizam mais o que tem do que o espiritual. Está falando de pessoas que valorizam mais, sabe, o seu ente querido, o seu familiar do que o espiritual. Mas Deus está em busca de aqueles que aborrecem os seus. Deus está em busca de vasos de barro, que às vezes pela sociedade é chocalhado, às vezes pela sociedade, sabe, ele é apontado, ele é xingado, mas ele permanece sendo um vaso de honra. E Deus, ele luta todos os dias para preencher os vasos de barro. Ele luta todos os dias para estar próximo do vaso de barro. Antes do vaso ser provado no fogo, como os outros é provado só no fogo, o vaso de barro é passado pela mão do oleiro. Aleluia. E quando ele é testado no fogo, ele já tem experiência. Por quê? Porque ele já passou pela mão do oleiro. E eu trazendo, sabe, a memória, como é feito um vaso de barro. Eu não estou lembrando sobre Jeremias 18. Como é provado o vaso de barro. Eu já trabalhei na olaria. Ou brinquei, mas eu que trabalhei, que era uma criança ainda. Mas eu vi que era formado um vaso. O oleiro trabalhava nesse vaso. O oleiro tirava algumas pedrinhas que iam incomodar e que iam rachar os vasos. O oleiro ia até, sabe, o barreiro, como chamado por nós. Ele olhava, procurava o melhor barro. Ele não pegava qualquer barro, ele procurava o melhor. Ele trabalhava nesse barro, voltava para descansar. No outro dia seguinte ele ia levar para a olaria para trabalhar naquele barro. E ele cobria o chão de cinza. E depois ele trabalhava, machucava aquele barro. Ele machucava, pisava naquele barro. Sabe, e quando tinha areia, quando tinha pedregulho, ele tirava todos os pedregulhos daquele barro antes de formar qualquer vaso.
O Senhor, Ele antes de usar a minha você, Ele trabalha na minha vida, Ele trabalha na sua vida, Ele muda a minha história, Ele muda a tua história. Enquanto estava sendo entoado louvores, eu estava lembrando do meu passado, eu era desacreditado, igreja. A sociedade olhava para mim e falava assim: está acabado. Os amigos de infância que saíam para beber e curtir comigo, chegou a uma posição que eles já não queriam andar mais comigo, porque eu bebia, eu era muito alcoólatra. Mas Deus, Ele começa a trabalhar naquilo que a sociedade acha que é rejeitado, Ele trabalha nesses daí. Deus, Ele não vê como a humanidade vê. Eu posso ver o olho e a prata e os meus olhos crescer. Porque eu sou humano. Mas o Senhor, Ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Aleluia. Ele pega aquilo que é rejeitado para construir uma nova história. Lembra de Paulo? Aleluia, Deus. Ninguém queria contar com Paulo, pastor Isaías. Ninguém queria se aproximar de Paulo, nem mesmo os discípulos do Senhor. E eu me lembro hoje à tarde, eu conversando com Deus, Deus falou assim: filho, me lembra dos meus discípulos aí, qual deles é destacado na sociedade como homem bom? Todos os discípulos que o Senhor separou para si tinham um defeito como pessoa. Todo discípulo que Jesus separou para si, ele não era uma boa pessoa em alguma área da sua vida. E o Senhor fala com ele: segue-me, vem comigo. Eu acredito na tua história, eu acredito naquilo que eu posso fazer na tua história. E logo assim que o Senhor separa para si um dos seus discípulos, ele já passa por uma experiência com Deus. O oleiro já começa a trabalhar, pastor. Aleluia, um vaso de barro. Ele já começa sendo, tendo experiência com o oleiro. Antes dele ir para o fogo, ele já conhece quem é o oleiro. A mão do oleiro já trabalhou na vida dele. A mão do oleiro já formou a vida dele. A mão do oleiro já arrancou as holandas. A mão do oleiro já arrancou o versado, igreja. A mão do oleiro está trabalhando na minha história. A mão do oleiro está trabalhando na sua história. O oleiro está trabalhando na minha vida e na sua vida. E às vezes, pastor, quando a gente é provado no fogo, a gente sabe quem é o oleiro. A gente sabe quem trabalhou nas nossas vidas. A gente sabe a mão que perseverou em nós. A gente sabe a mão que trabalhou, arrancou alguns passados que não existia na mão de Deus. O oleiro trabalha antes de colocar a gente no fogo. E o trabalhar do oleiro você entende. Porque na hora que você está no fogo, você sabe quem é o oleiro. Ah, pastor, mas o fogo está ardendo dentro de mim. O fogo está queimando. As pessoas estão me chacoteando. As pessoas estão me caluniando. As pessoas estão dizendo isso de mim. As pessoas estão me perseguindo. Mas eu conheço o meu oleiro, varão. Eu já passei antes de ir para o fogo pela mão do oleiro. Aleluia. E o oleiro conhece você. O oleiro está forjando o teu caráter. O oleiro está tirando tudo aquilo que você aprendeu no passado para formar um grande pregador, para formar um grande levita. E hoje aqui, infelizmente, eu vou pregar isso aqui, porque foi Deus que colocou no meu coração. E tem muitos vasos de barro nos últimos dias na casa do Senhor se comportando como um vaso de ouro e de prata e de madeira. De madeira ele vê tudo e fica calado, não é da minha conta. Eu não vou me meter. O de ouro ele fica dizendo assim: olha, se fosse eu fazer dessa forma, se fosse eu fazer dessa forma, por que não se levanta para fazer? O de prata, porque ele brilha. Porque quando ele abre a boca, Deus usa, acha que é alguém, que é o Senhor que é na sua vida. É o Senhor que é na minha vida. Quem era você? O Senhor te pegou, te lapidou, te transformou, te sarou. E agora você está cheio de nariz empinado. Já não quer mais fazer a obra, pastor Ailton. Já não quer mais deixar o oleiro trabalhar. Aleluia. E essa carta, eles querem mais algumas
afastado. Pessoas que estão se afastando da presença de Deus. Tem pessoas que querem ser crente, sabe, de televisão, de celular. Já não quer mais ir na casa do Senhor, sentir o fogo. Já não tem mais a presença do fogo. Já não quer mais a presença do fogo. Porque se eu abrir meu celular agora, tem N pregadores, pastor. E o que você mais vê é revelação. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, coaches. Abre teu celular que tu vai ver o que é coach pregando a palavra. Pessoas que massageiam o meu ego e o teu ego. E o Senhor não nos prometeu vida fácil no Evangelho. Deus prometeu que trabalharia no vaso. Deus prometeu que encheria o vaso. E na hora que a calúnia bate na porta, na hora que a dificuldade bate na tua porta, você não é vaso, sabe, de ouro, de prata, que não tem experiência com oleiro antes de provado no fogo. E Deus te trouxe aqui nessa noite porque você é escolhido como um vaso de barro. Aleluia. E Deus tem confiado a mim e a você algumas circunstâncias do Evangelho. Eu falo circunstância por quê? Porque a cada um Deus tem um chamado diferente. E você não veio aqui nessa noite em vão. Você veio nessa noite aqui porque o Senhor queria falar comigo e com você. E eu posso ter, sabe, a liberdade de dizer assim: você é vaso de barro. E o Senhor tem trabalhado na minha vida e na tua vida. Por quê? Porque a palavra está entrando dentro do meu e do teu coração, mediante aquilo que você necessita nessa noite. A palavra é como uma espada, que ela trabalha na minha vida e na sua vida, a não ser que você está posicionado como ouro ou prata ou madeira. Mas se você estiver posicionado como homem e mulher de Deus, como as pessoas que entendem que Deus, Ele tem, sabe, atraído para si aquele que quer alguma coisa com o Evangelho, aquele que quer compromisso com Deus. Nem sempre você vai ser entendido. Deixa eu te dizer um negócio: nem todo dia você vai compreender Deus, ou talvez nunca você vai compreender Deus. Por quê, pastor? Porque eu não sei o que você está passando, mas você sabe, Deus também sabe. Eu não sei o teu momento, mas Deus sabe e você também sabe. Talvez eu poderia tirar um momento do meu tempo para ouvir, sabe, o que você queria, sabe, abrir o teu coração e falar. E talvez pastor Isaías, eu vou dizer assim: meu Deus, eu estava reclamando daquilo que eu estou passando, e essa irmã, esse irmão está passando coisas piores do que a minha. Mas Deus está lá, e Deus conhece o vaso que Ele tem separado para si. Talvez Deus seja, no momento que você esteja passando pela mão do oleiro, ou talvez você está sendo provado no fogo. Não desista da sua chamada. Porque, pastor, tem dia que eu sei, eu entendo você. Eu também vivo essa situação. Tem dia que dói, pastor Isaías, você subir aqui, você ficar com medo do telefone tocar e a pessoa diz assim: tu prega tal dia. Porque é o momento que você está vivendo, talvez você está sendo provado no fogo. Mas você conhece a chamada que você tem. Você conhece para que você foi chamado. Você diz assim: eis-me aqui, bispa. Vai doer, mas eu vou pregar. Vai doer, mas eu vou louvar, eu vou ministrar. No meio a cada louvor eu vou ministrar, porque você foi chamado para ministrar. Só que tem pessoas que é chamado para pregar e quer ficar sentado. Tem pessoas que é chamado para ministrar em meio aos louvores e quer ficar na última cadeira lá no fundo. Não estou criticando ficar no fundo, não entenda. Aqui eu estou falando espiritualmente, você está entendendo. Tem pessoas que é chamada para evangelizar, para dar somente uma palavra ou um abraço. Tem pessoas que quando a gente dá um abraço, você sente a presença de Deus, igreja. Eu peguei, não estou aqui exaltando o homem, a igreja me conhece. Eu peguei na mão daquele jovem senhor lá que veio nos visitar hoje, e eu senti a presença do Espírito Santo na vida dele. Então não só um toque de mão, um abraço que você recebe, você transfere a presença de Deus na vida da pessoa. E as pessoas estão sendo atacadas no dia de hoje. As igrejas estão sendo achucalhadas.
Esse é o evangelho que Jesus chamou para a gente pregar. Um evangelho que em meio às lutas, o Senhor é conosco. A Bíblia diz que nós íamos ser perseguidos. Tu vai ser perseguido. Nem todo mundo vai te entender. Porque tem dia que é para você chutar o pau da barraca. Você conhece Jesus. Você diz, não. Eu sou vaso de ouro, de barro. Eu entendo quem é Deus. Eu sei quem é meu advogado. E Ele tem fidelidade. Quando você já passou na mão do oleiro, você entende quem é Deus. Você sabe que você não precisa dar resposta. Você sabe que você não precisa brigar. Você sabe que você precisa tão somente entrar no teu quarto, trancar a porta e confiar no Senhor. E contar para Deus. Só que você que está se comportando hoje como um vaso de ouro ou de prata, falta ser vaso de barro. Deus está te chamando para ser vaso de barro. Ó, deixa eu te falar aqui, mostrar aqui para você. Desculpa eu desarrumar a mesa, viu? Mas é pelo bom motivo. Valorize as chicotadas. Valorize as chicotadas que o Senhor tomou por ti. Valorize o sangue de Jesus derramado, sabe, no Calvário. Eu preciso valorizar mais o sangue de Jesus do que o ouro e a prata. É bem verdade que a Bíblia diz em versículos anteriores, pastor, que eu tenho que cuidar bem da minha família. Mas não quer dizer que eu não tenho que valorizar o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Ele até em Getsemane, pastor. Na oração que ele fez, ele falou assim: Pai, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice da morte, esse cálice da humilhação, esse cálice do cuspe no rosto, esse cálice de tirar a minha coroa de ouro e colocar uma coroa de espinho na minha cabeça. Eu não pequei, meu Pai, eu não falhei, meu Deus. Eu tinha uma vida moral, uma vida boa no céu. Se for possível, arranca de mim esse cálice, mas em todavia, Ele amou você primeiro. Ele olhou para cada rosto presente nessa igreja e disse assim: vale a pena. Conclui, meu Deus, a tua história em mim, Pai. Não foi à toa a morte de cruz. Ele valorizou a mim e a você. Ele confiou a mim e você. Ele te deu moral, Ele te deu respeito, Ele te deu dignidade. Ele mudou a tua história, Ele mudou a minha história. Ele mudou a minha caminhada, Ele mudou a tua caminhada. Ele valorizou você na cruz. Aleluia. E às vezes nós queremos se posicionar como um vaso de ouro ou de prata, sendo que o Senhor chamou para a gente ser vaso de barro, para ser cheio por Ele, para quando passar no fogo, crer e compreender e entender quem é que trabalhou na nossa vida antes de a gente ser provado no fogo. E o oleiro conhece, você, quem já foi provado, sabe, na mão do oleiro, quem já passou na mão do oleiro, conhece a mão do oleiro, Valdir. A mão do oleiro sabe trabalhar. Sabe, pastor, dói até quando a mão do oleiro tira algumas coisas das nossas vidas, algumas amizades. Sabe, dói até quando o Senhor tira algumas, sabe, algo material das nossas vidas. Mas Ele sabe o amanhã da minha vida. Ele sabe quem é você, mediante o Evangelho no dia de amanhã. E quem é chamado como vaso de barro, ele tem que passar pela mão do oleiro antes. E quando o fogo se aquece 7 vezes mais, pastor Daías, ele fica, sabe, confiando no Senhor. Pastor, eu não tenho resposta para o que eu estou vivendo. Eu confio no Senhor. Pastor, não sei como é que vai terminar essa situação. Confia no Senhor. Pastor, o diagnóstico do médico não foi o diagnóstico de Deus. Nunca foi, Bispa Flávia. O diagnóstico do médico nunca foi o de Deus. Essa igreja malvada se mandar aqui. Está ali no colo de Sandra. Está ali na escolinha, a menina de Tati. Está ali Marli. Está lá fora meu filho, minha filha. Aleluia. 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 Deus já provou quem Ele é na sua vida antes de te colocar
A circunstância que você está vivendo não vai te matar porque você é vaso de barro. Você aguenta o fogo. Você aguenta a circunstância porque você já provou da mão de Deus. Nenhum barro vai para o fogo antes de ser provado pela mão de Deus. Pastor Isaías, eu sei, bispo, eu entendo, dói o momento que eu estou vivendo. Se a gente fosse ouvir, bispo, cada um, se a igreja parasse para te ouvir, nem te pedir conselho. Estou certo, pastor Alex? Mas quem está pregando aqui é Paulo, um dos mais inteligentes a meus olhos. Ele pode não ter sido um discípulo do Senhor, mas quem era terrível era Paulo. Ninguém queria conta. E hoje quando Paulo abre a boca, a igreja se cala. Sabe, Pedro? A humanidade não dava nada. Jesus é perito, bicho. Jesus é perito em pegar as coisas que não prestam para fazer prestar. Lembra a mulher, sabe, samaritana? Lembra de Pedro, sanguinário? Lembra de Paulo? Ninguém quis ir lá. Jesus falou: eu vou lá, eu vou ter um diálogo com ele. Ele vai parar de me perseguir a minha igreja. Ele agora vai ser perseguido pelo evangelho, pelo amor evangelho. Lembra de Mateus, roubador, ladrão, cobrador de imposto? Lembra de Judas, que deu Jesus? Lembra daqueles que chicoteavam Jesus? Jesus falou assim: Pai, perdoa, ele não sabe o que está fazendo, Pai. Mas eu sei porque eu estou aqui. Tem uma igreja lá no Sim, chamada Tabernáculo de Deus. Eu tenho um povo ali para salvar. Eu tenho um povo ali para cuidar. Eu tenho um povo ali para transformar. Sabe, a enfermidade não é maior do que teu Deus, não, igreja. A circunstância financeira não é maior do que teu Deus, não. A pessoa que está te perseguindo não é maior que teu Deus. Aleluia. O teu marido, o teu filho, a tua família que te persegue não é maior que teu Deus. Foi Deus que separou o tabernáculo, por isso que passa tanta prova. É por isso que esse tabernáculo sofre tanto. Porque, sabe, tem uma liderança, eu não estou aqui exaltando para líder não. Tem uma liderança que te ensina que o bom é o evangelho, não o financeiro. E aí, bispo, a gente passa pelos desertos. Mas Deus está manifestando a graça dele nessa casa. Vira e mexe, vem um milagre acontecendo nessa casa. Vira e mexe, Deus dá um filho, aquela que a medicina diz que não. Deus toma, é teu. Quem dá a última palavra sou eu. Quantos aqui passou pela mão do médico, irmão Mário? Tá vendo? Não vai escapar. Vem cá, família. Se reúne aqui. Eu sou o médico, eu estou dizendo aqui, quem está cuidando sou eu. E eu estou dizendo que não tem cura. O Senhor olha do céu e diz assim, dá um sorriso e diz assim: eu não falei nada. Eu não falei nada ainda. Eu estou calado porque eu estou trabalhando no meu vaso. Eu estou calado porque agora eu estou concentrado em trabalhar no meu vaso. Porque eu tenho um futuro próspero. Eu tenho um futuro de elite. Eu tenho um futuro de, sabe, com intimidade com essa pessoa. Então cala a boca, médico, cala a boca, ciência. O Senhor está provando todos os dias que a ciência não tem moral. Que a última palavra ainda é dele. E sempre será dele. Mas como carne a gente está confiando na ciência. E eu estou falando de pessoas que passou pela mão do oleiro. Que na hora que a ciência diz assim, ó, vai ter que passar pela cirurgia. As pernas querem tremer. Começa a se desesperar. Você já teve experiência com o oleiro lá atrás. E você conhece quando o oleiro está passeando na casa, igreja. Você pode estar até longe do altar. Você pode até não estar querendo conta com o altar. Você pode até não estar querendo nem conta com tua chamada. Mas o oleiro diz assim, filho, vem para cá. Essa é a tua função. Volta de novo, filho, independente da situação, eu sou Deus. Eu
minha vida, igreja. E como eu falei na última mensagem, eu tenho sentido tanta sede de ir buscar o Senhor. Só que a gente tem que consertar tanto, bispo. Todo dia que a gente se aproxima do altar, a gente reconhece que precisa melhorar. Olha que negócio interessante. Quanto mais eu me aproximo do altar, eu reconheço que eu preciso melhorar. Com Deus é assim, igreja. Não tem ninguém perfeito. Todo mundo precisa comer do corpo e do sangue de Jesus para se limpar. É só no dia da ceia, pastor, como o bispo Pedro falou? Não. É todo dia que a gente acorda. É de madrugada, o Espírito Santo bate na porta. Acorda. Estou cansado. Acorda, vai orar. Eu quero dar o livramento da tua casa. A tua família está de pé porque você serve ao Senhor, igreja. Isso aqui é sério que eu estou falando. A sua família está de pé. Não morreu ainda. Não foi machucada ainda. Sabe, não desceu a sepultura porque você está orando. Porque você está buscando a face de Deus. Porque você tem amor para a obra de Deus. Mas você sabe que precisa exercer a função. Pastor, senta comigo para tu ver a decepção que eu passei. Depois tu me fala isso. Deus te chamou para isso. Para ser desacreditado. Às vezes para ser humilhado. Pastor, que conversa é essa? Para que Ele possa se aperfeiçoar em você, Ele vai forjar o teu caráter. Ele vai fazer você passar por circunstâncias que você diz assim: se é do passado. Ou talvez Ele vai te colocar em circunstâncias que você diz assim: eu não vou aguentar. Eu vou entrar na carne. E o Espírito diz assim: vai nada. Vai não. Eu vou sim, vou entrar na carne. Não vai não. Não vai. Se é tio do passado, não vai. Porque o oleiro já trabalhou antes de ser provado no fogo. Antes de você passar pelo fogo, o Senhor te dá experiência para passar pelo fogo. Deus, Ele não manda tu passar no fogo se tu não tiver experiência para passar. Deus tem acreditado em você que está aqui sentado. É em você que Deus tem acreditado. No diaconato, na intercessão, dos missionários, nas crianças, nos jovens da igreja, nos idosos. É em você que Deus tem acreditado. Foi por você que Jesus morreu na cruz. E a doença do século, eu não posso deixar. Ontem eu achei até parceiro para eu, mas eu queria ir só. Sabe? Eu fico falando um negócio aqui interessante, entrou com uma espada no meu coração. O profeta anda só. E ontem fui com um monte sozinho, eu quis só. Achei até parceria, mas eu quis ir só. Porque quando você está sozinho com Deus, o negócio é diferente, pastor Alex. Quando você está sozinho com Deus, você abre o seu coração por inteiro. Não tem alguém para ouvir o que você está falando com Deus. É por isso que Deus fala assim: filho, entra no teu quarto, tranca a tua porta e fala em silêncio comigo. E hoje, se você entendeu essa palavra, Deus vai virar a chave da tua história. Eu não vou te prometer chave de carro, eu não vou prometer chave de casa, não. Eu estou pedindo para você ter, sabe, um momento de comunhão com Deus. De você lembrar que quando você estava lavando o prato, lembra de quinta-feira que eu estava falando isso aqui? Que quando você estava lavando o prato, o Espírito Santo te visitava. Que quando você estava varrendo a casa, o Espírito Santo parava você com a vassoura na mão e dizia assim: filho, eu estou falando contigo nesse momento, para ouvir. Aleluia! Quando você estava com a escola lavando o banheiro e o Espírito Santo nadava no teu coração. Quando você estava vendendo remédio, pastor Isaías, e o Espírito Santo bradava e dizia assim: filho, ouve aí o que eu estou falando. E você parava e ia para o banheiro da farmácia para ouvir a voz de Deus. É quando eu desligava a máquina na marcenaria para ouvir Deus falar. Alabassúria, onde é calabassúria?
O Espírito Santo está chamando a gente, aleluia, para ser separado. Eu não sei, a Bíblia diz que tem que andar em dois, mas esse dia a Bíblia está falando assim, vai só. Eu quero falar contigo naquele monte sozinho. Aleluia, Espírito Soprador no meu coração naquele lugar. Me dá vontade de chamar algumas pessoas, algumas pessoas até se convidou. Mas às vezes eu vai só, filho, eu quero ter um negócio contigo diferente. Enquanto eu ouço o Espírito Santo falar no meu coração, eu não tenho pena, eu choro. E o Espírito Santo está te chamando hoje. Deus sabe quem está confiando nisso que está na sua mão para fazer. É em você que Deus tem confiado. A sociedade olha e vê você como um vaso de barro frágil. Mas Deus quer o vaso de barro. Vaso de ouro vai dizer assim, eu sou ouro, rapaz. Eu conheço essa escritura de trás para frente, de frente para trás. Eu vou ouvir você pregando. Eu conheço tudo. Conhece nada. Toda vez que a gente abre a palavra, ela se revela diferente, bispo. Se eu abrir a palavra agora hoje à noite, aqui preguei amanhã, se for pregar em outra congregação, se for a mesma palavra, Deus vai falar de forma diferente. Aqui é a boca de Deus viva. No mínimo 1500 anos. E você não vê uma contradição da palavra de Deus. Você vê os profetas em época diferente pregando e sabe tudo em concordância. Aleluia. Passaram anos, pessoas, líderes tentaram parar o evangelho, parar a Bíblia, não conseguiu. Porque precisava ser alcançado a mim e a você. Talvez você seja a última geração. Pastor, pelo amor de Deus, misericórdia, você talvez seja a última geração. Está se cumprindo. Já estão se levantando contra Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus, não brinque, está lá a palavra. Talvez você foi escolhido para ser a última geração. Eu não estou dizendo que você é a última geração, estou dizendo que talvez você seja a última geração. Por que, pastor, você está dizendo que talvez? Porque eu não conheço a mãe de Deus. Eu não conheço o bispo, a mãe de Deus. Talvez profetas anteriores que está escrito na palavra, pensou que era a última geração. Então quem tem a última palavra é o Senhor. Nem Jesus sabe o dia, pastor. Nem Jesus sabe. Para que o pai vai dizer, filho, desce lá. Vai buscar o separado. Desce lá. E talvez ele não leve alguém que pegou uma mensagem eloquente. O pastor mais simples que eu conheci até o dia de hoje chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O pregador mais simples, que usava as coisas mais aos olhos humanos, idiota. Aos olhos humanos, porque não tem a palavra certa para falar agora. Coisa simples, um pouquinho de areia. Alguém me tocou. Meio multidão, você está abraçando um monte de gente, as pessoas estão te tocando, você pergunta quem me tocou. Saiu virtude de mim. É disso que Deus está procurando. Alguém que arranque virtude dele. Aleluia. Não se preocupa com o teu grau escolar, não. Não se preocupa. Se eu já subir aqui, a palavra vai sair eloquente. Não se preocupa. Não se preocupa quando tu for, Deus mandar tu abraçar alguém, Deus mandar tu falar com alguém. Abre a tua boca. Talvez você esteja livrando alguém da morte. Uma palavra. Talvez um Deus é contigo, livra alguém da morte. Anteontem, um jovem se matou aqui no condomínio aqui perto, Bispo Pedro, que se eu falar tanto aqui na sexta-feira. Pessoas se matando dentro de condomínio, com depressão. E o jovem se matou ontem aqui pertinho da gente. Onde eu vivi até os meus 20 anos, era uma chácara muito bonita, Bispo Pedro. Hoje é um condomínio de luxo. E o jovem se matou lá dentro, Bispo Pedro, com uma vida equilibrada, gerente de loja. É o que eu ouvi falar. Não é, eu não conheço. Então
Então tinha uma vida financeira não boa, mas equilibrada. Mas algo que ele não pôde suportar, ele não tinha, passado pela mão do oleiro, porque quem passa pela mão do oleiro pode até bater na porta essa circunstância. A depressão pode até bater na porta, que tem atacado muitos filhos da casa do Senhor. Mas a pessoa diz assim: eu sei quem é meu Deus e meu Redentor vivo. Coloca o louvor do teu coração, pastor. Aleluia. Eu já quero passar a palavra. Quantos entenderam que Deus quer falar com o teu coração nessa noite? Porque a cada um Deus fala, cada coração Deus fala diferente. A cada coração Deus brada diferente. Você não é aquilo que a sociedade diz que você é. Você é alguém que Deus separou, porque senão você não estava aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Você é alguém que Deus confiou. Você é alguém que Deus quer para si. Eu costumo dizer um negócio interessante. 9 bispas disse assim: bispa, a senhora está linda hoje, ó. Nota 10. Veio bem arrumada, pastora Nivaldo. Só que veio a pastora e disse assim: minha irmã, não combinou. Você deixa de dar ouvido aos 9 até os 10, que falam assim: você está lindo, está bem aperfeiçoado, bem arrumado, que está dando certo, que vai dar certo. Mas um só diz assim: não vai dar certo, não é a tua cara, essa empresa não é a tua cara. Desiste, muda de roteiro. E você só dá ouvido a um. Engraçado como nós seres humanos somos, né? 9 diz que tu está perfeito, que vai dar certo, que tu vai estourar, que tu vai vencer, que vai dar certo o teu comércio, que vai dar certo a tua história. Mas uma pessoa só destrói tudo. E na maioria das vezes, você conhecendo ao Senhor, ainda assim você dá vida a uma só. Quando Deus vai dizer assim: vai dar certo. O Senhor confiou em ti. Ele passou do horário. Amém? Já quero entregar. Coloca esse louvor, pastor. Eu queria, antes de entregar, que você fechasse seus olhos nesse momento. Acredita que eu desejei esse louvor, pastor? Eu amo esse louvor. Adoro Jesus e amo esse louvor. Eu gosto desse louvor. Então eu queria que você orar, fechasse seus olhos nesse momento. A palavra falou no teu coração. Deus, Ele te confiou. Deixa o orgulho de lado. Deixa o orgulho de lado. Deixa a posição social de lado. Deixa tudo de lado. Reconhece que você precisa voltar a fazer aquilo que Deus mandou. Reconhece que você precisa melhorar como ser humano. Reconhece que você precisa, mudar o seu linguajar. Reconhece que você precisa mudar o seu olhar, o seu pensamento sobre as pessoas. Amém, pouquinho, pastor. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. Depois de uma vitória, o diabo sempre se levanta, igreja. O amor da traição, uma quebra de aliança, que a raiz da ingratidão. Está falando com você aí? Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do mal. Feche seus olhos, conversa com Deus, fala em silêncio, conta para Ele. Não adianta contar para o pastor aí, porque eu não dou resposta. Eu posso te ajudar em oração, mas quem tem a resposta é o céu. O céu tem resposta para tudo. Nunca pare de lutar em tempos de guerra. Nunca pare de adorar. Conta para Deus. Conta tudo, não deixa nada em oculto não. Abre o teu coração para Deus. Não diz para Deus que está
colo perfeito, o abraço perfeito. Você crê É Ele. que vem pra tentar ferir o valente de Deus? Deus está confiando em você. Meio suas guerras, Não sei, pastor. que ataque é capaz de fazer olhar Amém? Se for possível, desistir. quantos entenderam a palavra? Ele precisa estar aqui na frente. Vem cá. Espera, vem cá, vem pra cá, pastor Isaías. É rapidinho. Eu sei que hoje é noite de ceia, mas ele sabe, tem vasos que precisa voltar a fazer o que fazia antes. Pastor Ailton, Deus está chamando você. Vem cá. Não seja com um vaso de ouro, não. Vem aqui na frente. Quebra orgulho, vem cá.